Palavras diárias de Deus. O caráter corrupto do homem decorre de ele ter sido envenenado e pisoteado por Satanás. Decorre do grave malefício que Satanás operou no pensamento do homem e em sua moralidade, percepção e sentido. É precisamente porque essas funções fundamentais foram corrompidas por Satanás e se tornaram radicalmente diferentes de como Deus as criou originalmente, que o homem se opõe a Deus e não entende a verdade. Portanto, as mudanças no caráter do homem deveriam começar com mudanças em seu pensamento, percepção e sentido, que modificarão seu conhecimento de Deus e seu conhecimento da verdade. Os que nasceram na mais profundamente corrupta de todas as terras são ainda mais ignorantes quanto ao que Deus é e quanto ao que significa acreditar em Deus. Quanto mais as pessoas são corruptas, menos sabem da existência de Deus e mais precários são os sentidos e a capacidade de perceber. A origem da oposição do homem a Deus, da rebeldia contra Deus, é sua corrupção por Satanás. Porque ele foi corrompido por Satanás, a consciência do homem se tornou entorpecida. Ele é imoral, seus pensamentos são degenerados e ele tem uma percepção mental atrasada. Antes de ser corrompido por Satanás, o homem naturalmente seguia a Deus e obedecia às suas palavras. Tinha bom senso, uma boa consciência e uma humanidade normal. Depois de corrompido por Satanás, seu sentido original, sua consciência e sua humanidade foram embotados e comprometidos por Satanás. Assim, o homem perdeu a obediência e o amor para com Deus. O sentido do homem se tornou aberrante. Seu caráter se equiparou ao de um animal. Sua rebeldia contra Deus é cada vez mais frequente e grave. No entanto, o homem ainda não sabe nem reconhece isso. Apenas se opõe e se rebela cegamente. A revelação do caráter do homem é a expressão de seu sentido, de sua capacidade de perceber, de sua consciência. Como o sentido e a capacidade de perceber não são sadios e a consciência se tornou extremamente entorpecida, seu caráter se rebela contra Deus. Se o sentido do homem e sua capacidade de perceber não podem mudar, então as mudanças de caráter estão fora de cogitação, assim como seguir o coração de Deus está fora de questão. Se o sentido do homem não é sadio, então ele não pode servir a Deus e não está apto a ser usado por Deus. O sentido normal se refere a obedecer e ser fiel a Deus, a ansiar por Deus, a se voltar a Deus de maneira inequívoca, a ter uma consciência voltada para Deus. Refere-se a ter a mente e o coração voltados para Deus, a não se opor a Deus deliberadamente. Os que têm um sentido aberrante não são assim. Como foi corrompido por Satanás, o homem engendrou concepções sobre Deus e não tem tido nenhuma lealdade nem o menor anseio por Deus, para nem mencionar uma consciência voltada para Deus. Deliberadamente, o homem se opõe a Deus e o julga. Além disso, profere injúrias contra ele pelas costas. Sem dúvida, o homem sabe que ele é Deus e ainda assim o julga pelas costas. O homem não tem nenhuma intenção de obedecer e fica apenas fazendo pedidos e exigências cegas a Deus. Essas pessoas, que têm um sentido aberrante, são incapazes de reconhecer o próprio comportamento desprezível ou de se lamentar por sua rebeldia. Se as pessoas fossem capazes de se conhecer, poderiam então recuperar um pouco de seu sentido. Quanto mais as pessoas se rebelam contra Deus, mas não se conhecem, mais seu senso não é sadio.